Se houvesse um método, uma maneira de você se tornar mais inteligente à medida que os dias se passam, e você se desse conta de que ao realizar esse método, você se tornaria uma versão sua irreconhecível mais inteligente, você estaria disposto a adotar esse método? Você estaria disposto a se tornar melhor? O método que eu lhes apresento, que é capaz de realizar isso, se chama LMX. A primeira vez que eu me deparei com o LMX foi através do criador de conteúdo, Thiago Okraszewski, um jovem que possui um excelente conteúdo que aborda assuntos desde desenvolvimento pessoal, filosofia, poder, manipulação. Em síntese, o conteúdo do Thiago ele é resultado de horas e horas aprendendo sobre os mais diversos assuntos e sintetizando seus aprendizados em forma de vídeo. O seu canal hoje conta com uma legião de imperadores que são gratos pelos ensinamentos do Thiago. E assim, o que seria exatamente o LMX e por que você deveria praticar o LMX? Para começo de conversa, o LMX ele é uma sigla que significa leitura, meditação e xadrez. Os três isolados são capazes de benefícios tremendos na vida das pessoas. Agora pensa só, imagina o que acontece, o que pode acontecer na sua vida combinando os três de uma vez. Meu cara, é exatamente isso que você está pensando. Você vai se tornar irreconhecível. Você se tornará tão viciado nessa nova versão sua que só a possibilidade de você voltar quem você era, já te atormenta. Bom, se você não me conhece, meu nome é Lucas, esse é o canal Lucan, e vamos pro método LMX. E vamos fazer uma análise de cada ponto do LMX, começando pelo primeiro, leitura. Existe um padrão que se repete nos empresários de sucesso, bilionários, pessoas que possuem um patamar financeiro acima da média, pessoas que de fato são ricas em essência, não apenas no financeiro, no sentido material da coisa. Elas são ávidas por aprenderem. O que eu quero dizer com isso, meu amigo, é que há um padrão que se repete. Um grande número de pessoas, de grandes empresas, CEOs, empresários, eles são ávidos leitores. E isso não é por acaso. A leitura, eu gosto de encarar ela como um hábito que ele é multifacetado em benefícios, que vai desde você expandir o seu vocabulário, o que resulta numa comunicação muito mais fluida, e acaba resultando exatamente nisso, num repertório muito maior. E claro que isso se deve a livros de qualidade, e você está sempre em contato com livros que vão te desafiando, que vão te acrescentando mais aprendizados, mais palavras novas, vocabulário e etc. Mas isso fica para depois. Um outro fator que torna a leitura tão poderosa e eficaz é a aquisição de novas informações, conhecimentos. Pense da seguinte forma: se você se deparasse com um problema nunca antes visto na sua vida e que você não consegue nem pensar em como resolver esse problema, e se alguém tivesse armazenado respostas de como resolver esse problema, você estaria disposto a comprar? Isso você encontra em algum livro. E assim, parando para pensar, você percebe como esse hábito é indispensável na sua vida? E não para por aí. Escritores renomados como Tolstói, Isaac Asimov, Alexandre Dumas, Ray Bradbury, George Orwell, eles escreveram obras fantásticas. E essas obras, elas te dão uma riqueza de imaginário que é simplesmente sensacional. Você realmente não deve se prender a apenas um estilo literário. Não se prenda apenas a um gênero. Há uma frase dita que a ficção, a mentira contra a verdade. A prática de leitura de romances, ela trabalha o seu imaginário de tal forma que a leitura ela vai se tornando algo prazeroso para você, aumentando o seu nível de consciência, empatia. E acredite, eu falo por experiência própria. Agora que ficou claro o poder da leitura, você talvez esteja se perguntando como ler e o que ler. Eu, pessoalmente, eu uso um critério que eu escolho livros que estão antigos, que passaram no teste do tempo. Por exemplo, se você pega um livro recente, você vai perceber que muitas das informações que ele passa, claro que depende muito do gênero e do que o livro se trata, mas tenha certeza de que outros livros muito mais antigos já abordavam esse assunto. E isso, meu cara, eu não vou me estender muito, mas eu vou indicar leituras de 2 livros: A Vida Intelectual, de Sertilanges,
como ler livros de Muhammad Ali. E de bônus, um critério que eu utilizo quando eu vou ler um livro é colocar uma intenção. Eu preciso ter muito claro do porquê que eu estou lendo o livro. Aprender, passar o tempo, informar sobre algo, adquirir informação. Isso é muito importante porque isso me traz uma clareza do porquê que eu estou realizando aquela leitura. Para o mundo acelerado que hoje vivemos e a atenção estando fragmentada em vários ângulos, com vários ladrões de atenção esperando a espreita para roubar nossa atenção. Nesse cenário que se apresenta, que a gente vive e se depara com ele, a meditação acaba sendo a resposta para lidar com esses problemas que a gente enfrenta hoje. E assim, você deve estar se perguntando, por que a meditação vai ajudar? O que ela é diferente desses gurus que vendem meditação como algo místico que vai abrir o terceiro olho? E olha, tem gente que prefere fazer aquelas, digamos, pressuposições de que a meditação é algo místico e tal, mas basicamente ela é uma prática em que você desenvolve uma consciência muito grande em você mesmo. Tem gente que prefere fazer posições e tal, mas basicamente é você ficar parado, sentado, sozinho, sem barulho, prestando atenção nos seus pensamentos e buscando a raiz do porquê. Por que você se sente assim? É um exercício de autoconhecimento, que ele exige prática, ele exige tempo, mas conforme você for praticando ele, eu tenho começado a praticar recentemente, e eu percebo que algo que acaba sendo um efeito da meditação é que você se torna mais consciente de algumas coisas, dos seus pensamentos, e isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, com a onipresença das redes sociais e toda essa onda de estímulos audiovisuais, te impedindo de fato de ter uma vida interior, de você estar pensando sobre seus pensamentos, fazendo reflexões sobre por que você está pensando aquilo, qual a raiz das suas reações às situações, por que você está reagindo assim. E assim, eu não vou me estender muito, até porque eu não tenho conhecimento muito aprofundado sobre o assunto. Agora, um livro que me ajudou no quesito da meditação, embora ele não seja especificamente de meditação, mas ele também pode ser encarado assim, que é o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Fica a dica. Quando eu comecei a jogar xadrez, por algum motivo, eu percebi que as coisas estão começando a fazer mais sentido e se tornando mais fáceis. Como assim, Lucas? O que você quer dizer com isso? Assim, o xadrez, ele é considerado hoje em dia um esporte. E tem diversos benefícios. Ele melhora o QI, melhora a concentração, melhora o pensamento estratégico. E eu percebi que eu comecei a ficar bom e antecipar e criar jogadas. Eu não sei explicar, mas é algo com a prática. É quase como se o seu pensamento tivesse mais fluido. Esses três elementos, xadrez, meditação, leitura, se ele sozinho, se cada um deles isolado, ele já possui benefícios. Imagina se você todo dia tirar um pouquinho do seu tempo, seja 10 minutos para meditação, seja 5 minutos, uma partida de xadrez, ler uma página por dia. Isso pode parecer pouco, mas no longo prazo isso tem um efeito muito bom mesmo. E assim, como eu comentei isso, a prática do xadrez, ela estimula o pensamento estratégico de você pensar nas suas próximas jogadas. E meu parceiro, isso não se resume apenas a xadrez. Porque se você pega, por exemplo, o xadrez e o seu pensamento estratégico que você começa a desenvolver ali no xadrez e você passa a aplicar isso em outras áreas da sua vida, seja na parte de relacionamentos, na parte profissional, na parte de saúde, se você começa a aplicar isso de uma forma holística na sua vida como um todo, eu te garanto que você vai notar diferenças. É quase como se você estivesse usando, quase como, eu não sei se isso vai fazer sentido, mas você vai quase estar atuando como um polímata. Um polímata que são pessoas que possuem amplo conhecimentos em diversas áreas. Eles são muito bons em fazer conexões em que pessoas que se especializam, elas são incapazes de fazer devido à sua especialização muito enraizada em algum assunto. E assim, se tudo isso que eu falei não fizer sentido, ou você aplicar e não fazer sentido,
Eu te desafio. Eu te desafio a você pensar o seguinte: peraí, se eu dedicar esse tempo que o cara tá falando no vídeo, 1 hora por dia de leitura, 10 minutos de xadrez, 10 minutos de meditação, será que esse tempo não seria bem gasto? Por exemplo, a longo prazo? Não é melhor fazer isso do que ficar assistindo anime, ficar assistindo, sei lá, alguma coisa que vai roubar o seu tempo e não vai agregar nada na sua vida? Portanto, fica essa reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. E se você chegou até o fim, comenta infinito, não além. Sei lá, pra gerar engajamento. Tamo junto.